Olá pessoal, aqui quem fala é a Ana Luísa. Hoje eu vou mostrar para vocês como buscar referências no PubMed, exportar essas referências para o EndNote e depois como colocá-las em um documento Word. Todas essas são capacidades essenciais para quem pretende fazer pesquisa científica. Então vamos lá. Diante de nós está a tela de abertura do PubMed, que é uma biblioteca de referências na área de saúde, a maior do mundo, uma biblioteca pública, tem o seu próprio mecanismo de busca, e hoje nós vamos utilizar o termo cólera. Tem que ser colocado em inglês. Eu vou clicar aqui em buscar. Já apareceu uma lista com mais de 27.000 artigos das revistas indexadas pelo PubMed. Digamos que nós nos interessemos já por vários desses artigos. Tá? 1, 2, 3, 4, pelo quinto e pelo sétimo. Pronto. O que eu faço é enviar esses artigos diretamente para o Clipboard, que é uma área de transferência de documentos dentro do PubMed. Então, eu vou adicionar esses artigos ao Clipboard. Esses artigos vão ficar disponíveis continuamente por 8 horas dentro do Clipboard. Então, eu posso sair, voltar, continuar a minha lista e assim por diante. Tá? Por exemplo, digamos que eu queira adicionar artigos e eu estou vendo aqui que esse primeiro artigo é um artigo de 2017, um artigo de revisão interessante, e por isso eu vou clicar em artigos semelhantes. E agora, então, tenho diante de nós uma outra lista muito menor, muito mais específica, de artigos semelhantes a esse primeiro artigo do Clemens. Então, digamos que nós nos interessemos também por esse, de Bangladesh, por esse. Esse aqui também nos interessa, mas vejam que ele já é um item que está no clipboard. E mais esse artigo. Então, fizemos uma nova seleção, vamos mandar de novo para o clipboard, send to clipboard, adicionar 4 itens. E agora nós temos então um total de 9 itens, né? Porque um deles já estava no clipboard. Diante dessa lista, o que a gente pode fazer agora é então exportar essa seleção para o EndNote. Então, eu vou clicar aqui em Clipboard para ver os 9 artigos que foram selecionados, eles estão aqui. Tá. Eles têm um ordenamento por Best Match, mas a gente pode mudar, então, para data de publicação, por exemplo. E daqui, nós temos 2 jeitos fáceis de exportar para o PubMed. O primeiro mecanismo é um mecanismo direto. Então, clicando em enviar para, eu escolho essa opção Citation Manager, que é o gerenciador de referências, que no nosso caso é o EndNote. Aqui o nosso número de referências é menor do que 20, então tá ok. Vamos começar da primeira, tá ok essa opção. Criando o arquivo, ele aparece uma sobretela. E eu vou escolher essa primeira opção de abrir com, e basta selecionar qual é o programa que vai ser usado, então o EndNote, Open. Aqui eu tenho que escolher o aplicativo exatamente, Open. Então pronto, vamos clicar em OK. E vocês vejam que ele já nos transferiu para o EndNote. Então aqui diante de nós está uma tela do EndNote. Na verdade, essa é a tela da minha biblioteca, que tem 1.736 referências. Eu vou colocando todas as referências na mesma biblioteca e criando categorias para os meus arquivos, né? Esse é o recomendado fazer, posso falar mais sobre isso numa outra ocasião. Essas nossas referências, essas nossas 9 referências, né? A gente está aqui na Imported References, então são as nossas referências importadas, né? A do Clemens e a dos demais artigos de cólera. Essas referências vieram, então, vou clicar em cima de uma delas e a gente também está com uma sobretela que diz respeito a essa referência do Clemens, com todas as informações. Então,
nome do autor, o ano, o título, a revista, volume e assim por diante. Tá? Então, tem todas as informações, o número DOI, número ISSN, assim por diante, até mesmo o resumo, né? O abstract está inteiro aqui. Tá? Então, está tudo bem organizado. Vou fechar a referência. Mas está tudo bem com as nossas referências. O que a gente pode fazer é selecionar todas as referências. Então, eu vou apertar aqui o Shift e selecionar todas as minhas referências. E enviar as referências para um grupo que eu já tenha criado ou que eu crie nesse momento. No caso, eu já tenho um grupo para cólera, né? Então, e eu já tinha 22 referências, agora eu levei as 9 novas e o grupo ficou então com 31 referências. Aqui está o meu grupo e salientado em cinza estão as novas referências. Ok? Algumas dessas referências elas já têm o artigo, né? Então essas que têm o clips aqui já tem o artigo, a gente pode clicar nessa, por exemplo, que é do próprio Clemens, eu já tinha essa referência antes. E nos anexos nós vemos o PDF do artigo, eu posso clicar aqui no PDF e isso já me direciona diretamente para o artigo. Vou diminuir. Eu vi que então vieram alguns artigos repetidos e isso não é bom, né, ter essa repetição. Então vou clicar em referências, encontrar duplicatas. E ele encontrou então essa do Clemens, eu vou ficar com o artigo de numeração menor, que é o que já tem então o anexo, né, do PDF. Manter esse registro. Aqui essa outra do Harris também vou ficar com o registro de número mais antigo. Fazer assim para a próxima. Pronto, então foram excluídos 3 artigos que foram aqui para a lixeira e a nossa pasta, o nosso grupo de arquivos de cólera tem agora 28 artigos. O segundo mecanismo tem mais passos, mas ele sempre dá certo independentemente do navegador que você esteja utilizando. Eu vou voltar ao PubMed, selecionar mais 3 artigos e enviá-los ao clipboard. Agora vou dar uma olhada nos 12 itens do clipboard. E dessa página aqui eu vou enviá-los para não mais Citation Manager, mas File. A hora que eu clico aqui aparecem algumas opções. Essa primeira é essencial. É importante então mudar o formato para Medline e a seguir criar o arquivo. O arquivo tem o nome PubMed Results, tá? Então eu vou salvar o arquivo que vai para a minha área de transferência. De novo, no EndNote, nós vamos clicar em Arquivo, Importar, e está aqui na primeira posição o arquivo TXT PubMed Results, que acabou de ser feito. Antes de importar, eu vou clicar em Opções. É importante que essa opção de importação esteja marcada como PubMed Central, que é a biblioteca de onde a gente está importando. Se ela não tiver, você pode pesquisar aqui em outros filtros. E eu vou deixar marcado aqui como descarte de duplicatas. A seguir, importar. 4 referências vão ser importadas e uma descartada, ok. Aqui estão elas. E, novamente, eu posso enviá-las para a minha pasta. Esse é o segundo mecanismo. E agora é o caso da gente enviar, né, colocar algumas dessas referências num texto que nós estejamos editando. Vamos fazer isso. Eu vou diretamente para o Word. Eu tenho aqui um texto de cólera que eu
havia escrito, ele não tem nenhuma referência. Então, digamos que eu já tenha lido as referências e feito exatamente a seleção do que me interessa colocar em cada lugar. Tá? Então, aqui nesse primeiro parágrafo, eu gostaria de adicionar referências. O meu cursor está nessa posição, né, depois do ponto final. Eu gostaria de adicionar uma série de referências. Eu vou voltar para o EndNote e vou escolher essas referências. Então, vamos escolher aqui a referência do Harris, do próprio Clemens, e digamos que esse outro também interesse. Tá? E agora, desse ponto, o que podemos fazer é enviar essas referências para o documento Word, no local que foi selecionado, e para isso nós vamos clicar em Ferramentas, Citar enquanto escreve, essa segunda opção, e aqui escolher de novo a segunda opção, Inserir as referências selecionadas. A hora que eu clico nesse lugar, ele nos leva para o documento Word, onde estava o cursor, e coloca as referências mencionadas. Então, ele colocou aqui em sobrescrito 1 a 3. Tá? Se não me engano, esse é o estilo da revista New England Journal of Medicine. A gente pode conferir isso daqui a pouco. E só para mostrar para vocês que no final do texto, esse é um texto longo, nós temos aqui a bibliografia. Então, as 3 referências com todos os detalhes de que artigo, volume, ano, etc. Então, nessa posição no final do texto, é a posição padrão que o EndNote coloca a lista de referências. Tá? Mas digamos que eu queira selecionar outras referências. Então, eu vou voltar aqui para o meu segundo parágrafo. Nessa posição final, gostaria de colocar mais referências, então coloquei o cursor ali. Vamos voltar ao EndNote, estou Ctrl Tab aqui para voltar para o EndNote. E agora eu quero selecionar, vou selecionar de novo o próprio Clemens. E vou clicar aqui mais 2 referências, então digamos que eu queira esse e esse aqui, e mais um próximo, pronto. 4 referências para aquele local. Agora eu vou mandar essas referências utilizando um atalho de teclado, né, que eu já tinha pré-estabelecido, que é o Ctrl 2. Tá? Você pode modificar, depois eu mostro como fazer isso num outro vídeo. Então, Ctrl 2. Ele, de novo, já vai diretamente para o Word, e a gente pode ver aqui que no final do segundo parágrafo foi inserido, então, o 1, né, porque é uma referência repetida, que já estava aqui em cima no 1 a 3, ela veio de novo, a referência do Clemens para cá, e 3 novas referências, de 4 a 6, também estão mencionadas nesse local, e lá embaixo, na nossa lista, elas estão também, tá? Então, temos agora 6 artigos na nossa lista. E é assim que se faz, dá para fazer o texto inteiro, colocar referências repetidas em outros locais, mudar o parágrafo de local e automaticamente a posição das referências vai junto, né? Então, é por isso que esse é um mecanismo essencial para quem está escrevendo um longo texto, como um trabalho de conclusão de graduação, um mestrado, né, uma tese de doutorado. Tá? Então, a gente pode atualizar a qualquer momento o posicionamento das referências, né, modificar a ordem dos parágrafos, e a nossa lista de referência ela vai estar sempre em ordem, porque o EndNote está trabalhando por trás para organizar essas referências. Eu vou voltar para o EndNote, Ctrl Tab, só para mostrar para vocês que eu posso modificar o estilo de apresentação das referências selecionando outra revista. Tá? Então, de novo, eu vou aqui em Ferramenta, Tools,
de novo em citar enquanto escreve, mas agora eu vou selecionar essa Format Bibliography. Tá. Ele apareceu com uma sobretela que mostra o nome do documento que a gente está trabalhando, que é esse T14 Cholera. Realmente o estilo que estava sendo usado era o estilo da New England Journal of Medicine, mas eu tenho aqui uma lista, uma pequena lista de alguns outros estilos que eu já tinha baixado. Eu posso também clicar aqui em Browse e ter uma lista muito maior de estilos que podem ser escolhidos, tá? Os estilos que não tiverem aqui também podem ser pesquisados na internet, né, e adicionados ao EndNote. Eu já fiz isso várias vezes. Tá? Então vamos escolher aqui o PLOS. Tá? Eu vou clicar. Deu um errinho aqui, mas vamos corrigir. Ele está formatando a bibliografia no seu novo estilo. Isso pode levar um tempinho. E aqui a gente já pode ver que é um novo estilo, ele tem mais informação, ele traz mais informação, né? Traz o número DOI, traz o número do PMID, enfim. E vamos ver como é que ficou lá nos nossos primeiros parágrafos. Tá? Também é um estilo diferente, então em vez de ser 1 e 3 sobrescrito, agora é 1 e 3 entre esse colchete. Tá? E isso então se adequa, já está adequado a como a revista PLOS espera receber um artigo que seja enviado para publicação. Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, eu espero que tenha sido útil. Num próximo vídeo eu pretendo mostrar um conteúdo semelhante utilizando o programa livre Mendeley, né, ao invés do EndNote, que é um programa pago. E até uma próxima.